governo dos Estados Unidos está investigando o que muitos classificam aí como uma teoria da conspiração em relação à origem do vírus na China. A possibilidade é que o novo coronavírus tenha sido originado em um laboratório na cidade chinesa. O governo chinês descartou essa possibilidade de que o vírus tenha sido criado em um laboratório. Mas esse mesmo representante do governo criou uma teoria no mês passado, afirmando que o vírus foi levado à China por soldados americanos. Donald Trump disse que não está feliz com a postura inicial da China e mostrou uma certa desconfiança em relação a como o país respondeu à crise do novo coronavírus. Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Você que está acompanhando o Item Mais vai se lembrar que a gente já falou, sobre a crise diplomática que surgiu entre os Estados Unidos e a China, e agora essa crise se aprofundou porque as autoridades dos dois países estão trocando acusações sobre a origem da pandemia do novo coronavírus. É isso mesmo. É meio surreal, mas é o que está acontecendo. Para entender melhor esse imbróglio todo, o Item Mais recebe, de novo, o nosso analista de política internacional, o Lorival Santana. Oi, Lori. Olá, Mona Lisa. É um grande prazer conversar com você e com os nossos ouvintes. É o seguinte, gente, para esse papo ter embasamento, a gente tem que voltar em 2018, porque em 2018, uma equipe de americanos visitou o Instituto de Virologia de Wuhan. Essa equipe produziu documentos demonstrando preocupação com as medidas de segurança em um dos laboratórios que estudavam os diferentes tipos de coronavírus em morcegos. E aí, recentemente, então, o jornal Washington Post teve acesso a esse relatório. E aí essa história foi para um rumo meio surreal. É isso mesmo, Lorival? A crise diplomática com relação ao vírus, ela é desencadeada com o surgimento da pandemia. Antes ela não era uma questão, havia uma colaboração. Os Estados Unidos terceirizaram a pesquisa para a China e deram dinheiro para eles pesquisarem. Por isso que os diplomatas americanos visitaram, foram bem recebidos, porque fazia parte de um acordo de cooperação entre os dois países. Então foi a pandemia que transformou esse tema em mais um aspecto da disputa entre Estados Unidos e China. Agora, Lori, as autoridades da China e dos Estados Unidos têm embasamento científico para estarem trocando farpas nesse nível? Não, nenhuma delas, nenhuma nem outra. A ciência não confirma o que está sendo, as denúncias que estão sendo feitas, e pelo contrário, cientistas americanos e chineses de altíssimo nível estão trabalhando juntos para descobrir a origem do vírus. E o que está em jogo, então, Lorival? Está em jogo a disputa por hegemonia entre Estados Unidos e China. A China, nos últimos 10 anos, estão desafiando o status de potência hegemônica dos Estados Unidos. Isso chegou ao clímax agora na questão do 5G, porque a Huawei chinesa está muito na frente. Então, é por isso que a pandemia encontrou os Estados Unidos e a China no seu momento de maior tensão. Então, seria por outro motivo qualquer, que não fosse a pandemia, que esse acirramento iria acontecer numa escala Richter cada vez maior. É isso, a pandemia só potencializou isso. Exato, a grande expressão atual dessa disputa era o comércio, a partir da chegada do presidente Donald Trump à presidência. Ele que tem uma visão mercantilista do comércio, ou seja, de que exportar é ruim, aliás, exportar é bom e importar é ruim. Ele identificou na China e no México os grandes inimigos dos Estados Unidos, Então, com o México, ele fez um novo acordo, e com o Canadá, e com a China eles chegaram finalmente a um acordo em dezembro, mas era uma solução provisória. A disputa vai continuar porque ela é estrutural. Sim. Agora, Lori, no início dessa semana, a gente viu mais um capítulo aí dessa história, A Austrália pediu aquela investigação sobre a origem da Covid-19 e a resposta dada pela China foi que os chineses poderiam cortar o consumo de produtos australianos. E aí também dá para lembrar que a China é o país que mais compra vinhos e carnes, da Austrália. Essa nova troca de farpas, eu acho que é até pouco a gente dizer, mas esse acirramento, esse estranhamento é um indício de como a China pode retalhar caso as acusações continuem, o poder da China em reagir
pelo tamanho? Sim, a origem das tensões entre a Austrália e a China é a influência sobre o Mar do Sul da China. Uhum. Ali existem águas internacionais que são importantes do ponto de vista geopolítico e também tem bastante petróleo e gás. Ali existem, além das águas internacionais, existem arquipélagos e ilhas disputadas entre China, de um lado, e, de outro lado, Austrália, Vietnã, Uhum. uma série de países, e os Estados Unidos procuram apoiar a Austrália e outros países nessas disputas. Então, esse é o aspecto militar mais importante da disputa entre Estados Unidos e China, que envolve também a Austrália. Mas é exatamente um cientista australiano, o Edward Holmes, da Universidade de Sydney, e é membro da Royal Society de Londres, é um cientista super respeitado, que fez a decodificação do genoma desse vírus e, com base nisso, ele afirma que o vírus que estava sendo manipulado no laboratório de Wuhan e aquele morcego que estava sendo trabalhado ali não é a origem do vírus que está aí nessa pandemia e, aliás, o vírus também não é o vírus que está nos ameaçando. Ele disse que existe uma diferença média de 50 anos de diversificação entre o vírus que estava sendo estudado nesse laboratório de Wuhan e o vírus que proliferou. Não é o mesmo, eles são bem diferentes. E essas teorias da conspiração nas redes sociais, na internet, meu Deus, como isso é um desserviço, né? A origem disso, a origem disso foi o presidente Donald Trump, né, que começou a chamar o vírus de vírus chinês, vírus de Wuhan. É claro que o vírus é chinês, é claro que o vírus é de Wuhan, mas ele começou a acusar a China de ter sido pouco cuidadosa, enfim, de ser responsável pelo surgimento dessa doença. E a China, do seu lado também, não o governo, mas órgãos estatais, jornais, sites de notícias que são alinhados com o regime chinês, começaram a dizer que o vírus tinha sido criado pela CIA. E aí veio o Washington Post com uma reportagem mostrando que, em janeiro de 2018, diplomatas americanos visitaram o Instituto de Virologia de Wuhan, um laboratório que trabalhava com financiamento americano, por isso que eles puderam visitar o laboratório, porque os Estados Unidos terceirizaram esse tipo de pesquisa, que são pesquisas que potencializam a ação dos vírus para exatamente estudar medidas de políticas públicas para fazer frente a uma pandemia. Então, lá atrás, em 2014, no governo ainda do Barack Obama, foi proibido o financiamento desse tipo de pesquisa nos Estados Unidos, exatamente por causa dos riscos que eles envolvem. E aí, os Estados Unidos deram dinheiro para a China fazer esse tipo de estudo, 39 milhões de dólares. E a China também financia o estudo. Esses diplomatas visitaram o laboratório e enviaram um relatório para o Departamento de Estado americano, dizendo que as condições de segurança desse laboratório em Wuhan eram muito precárias. E isso nunca foi divulgado, só agora o Washington Post descobriu. A visita era tão tranquila e tão oficial e tão parte do protocolo que até recentemente estava no site do Instituto de Virologia de Wuhan registro dessa visita, né? Mas aí eles tiraram quando isso começou a se tornar uma questão polêmica. Sim. Mas a reportagem do Washington Post não afirma em momento algum que esse vírus é o vírus que originou a pandemia, né? Porque não existem provas disso. E recentemente eu recebi um WhatsApp aqui no Brasil, imagino que muita gente tenha recebido,
com uma tradução em português dessa reportagem do Washington Post, mas uma versão tendenciosa, dando a entender que o Washington Post estaria afirmando que esse vírus desse laboratório de Wuhan seria a origem da pandemia, coisa que o Washington Post não faz, porque não existem provas disso. E nesse WhatsApp ainda acrescentavam supostas afirmações na Fox News, que é um canal de televisão que o presidente Trump e os seus seguidores gostam bastante, que, segundo esse WhatsApp, que eu nem sei se a Fox News realmente afirmou isso, teria ouvido fontes da Casa Branca que diziam que havia suspeitas de que era desse laboratório que tinha saído o vírus da pandemia. E depois disso, agora, há poucos dias, eu vi um tweet de uma pessoa do Brasil aqui, dizendo, olha, quando eu afirmei que o vírus tinha sido produzido em laboratório na China, disseram que era teoria da conspiração, mas vazaram documentos que provam isso. E esse tweet tinha milhares e milhares de likes, coisa que é bem difícil de você conseguir com uma reportagem bem feita e correta, né, Mona? Totalmente bem lembrado isso, Lori, sem dúvida. É porque parece que quando a tal da teoria da conspiração, com quem perde, quem ganha, no meio de uma pseudo-informação, como isso, né, reverbera e repercute mais, sem dúvida. Mas sobre esses elementos todos, esses personagens todos dessa história meio surreal, para mim é completamente surreal, vamos colocar também o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, né? Que ele disse que as insinuações de que o novo coronavírus tivesse saído de dentro dos laboratórios eram, na verdade, uma tentativa de desviar a atenção da pandemia. E esse mesmo porta-voz mencionou esses rumores de que o exército americano poderia ter levado o vírus para a China durante os Jogos Mundiais Militares de outubro de 2019 em Wuhan. São vozes muito importantes, colocando mais elemento nisso e que só desvia a discussão principal, né, Lorival? Exatamente, né? Os cientistas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e cientistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças Infecciosas da China estão trabalhando juntos para tentar descobrir a origem desse vírus, se esse vírus pode ter sido originado de outros locais que não Wuhan. Estão trabalhando juntos ali buscando a verdade dos fatos. Mas no plano político e geopolítico, é muito interessante, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, desconstruir a imagem de um e do outro, do seu adversário, de serem países avançados, né, na ciência, na tecnologia. Então, é uma oportunidade muito grande, tanto para um quanto para o outro, de tentar provar que ou existem intenções, né, maléficas. No caso, a China aponta mais nessa direção em relação aos Estados Unidos, como você mostrou acerca dessa versão aí dos jogos militares, ou de ser um país, além de maléfico, precário, inseguro, né? E que, de fato, em parte, é verdadeiro. A China realmente tem problemas sanitários, né? Tem problemas de uma urbanização que foi muito abrupta, e uma cultura que não está mesmo muito adaptada ainda à vida urbana, uma cultura muito rural, é um híbrido, né, de rural e urbano. Daí esses costumes de consumir animais silvestres, a forma como os porcos e as aves estão misturadas com as pessoas nos quintais das casas na zona rural chinesa, eu vi muito isso nas minhas viagens pela China, é isso que leva ao surgimento de muitas gripes, porque o vírus da gripe ele vem das aves, mas o DNA dele não conversa com o DNA dos humanos, ele passa pelos porcos, e aí o porco é que faz essa tradução, né, para o DNA humano. E aí a questão, desculpe, vou usar uma coisa que não é muito agradável, mas as fezes, a urina, os dejetos, tudo isso misturado ali com os humanos é que muitas vezes faz surgir as gripes. Sim, e vamos falar, é uma população de 1 bilhão e já passou 400 milhões? 1 bilhão e 400 milhões de habitantes na China? Sim.
É muita gente, né? É muita gente, precisa ter muita comida. E essa questão da rapidez da urbanização, que você citou também, tudo são componentes. Mas, Lori, o que eu também queria falar com você neste momento, você já falou, mas eu queria repetir, que é o seguinte: o foco do mundo inteiro não deveria estar no atendimento aos pacientes do que essa briga de versões, essa briga de conspirações que desviam tanto o olhar para o que de fato é importante. Por que a humanidade não consegue identificar o que de fato é relevante? O que é? Será que é o nosso DNA? Eu acho que isso é da natureza da política, né? Eu acho que a política, ela atrai pessoas que têm essa capacidade de desviar a atenção dos fatos para as versões. Não são todos os políticos que fazem isso, mas os políticos que fazem isso tendem a ser mais bem-sucedidos. Então, existe uma seleção darwinista em que evoluem mais e se dão melhor os políticos mais desonestos, principalmente nas populações que são mais fáceis de manipular, né? Menos educadas, mais desinformada. Os Estados Unidos têm uma população, tem um nível de educação bom, uma rede pública, né, de educação muito boa, mas existem traços da cultura americana e também a capacidade de penetração da mídia, né? Antigamente eram as rádios do meio oeste americano, as rádios do interior dos Estados Unidos disseminavam mentiras, por exemplo, de que o presidente Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos, era muçulmano. Isso surgiu dessas rádios. Depois veio a internet e potencializou isso de uma forma dramática. E as pessoas gostam de acreditar nessas coisas, dá prazer, né? Você apontar o dedo para o outro, isso dá um alívio, né? Naquele sentimento que a gente tem de que a gente tem problemas, de que a gente tem defeitos, de que a gente não é perfeito. Aí você tem uma oportunidade de falar, não, aquele ali é pior que eu. E isso os políticos exploram de uma forma magistral, e é por isso que eles chegam ao poder e muitas vezes ficam no poder. Mas, querida, eu quero terminar sempre com a boa notícia, se é que dá, né? Às vezes não dá, mas nesse caso dá, é que tem tudo a ver com a esperança. A boa notícia, ela tem que ficar na sua voz. De novo, você já falou sobre isso, mas eu queria que você repetisse. Mesmo com toda essa troca de acusações aí entre China e os Estados Unidos, o meio científico dos dois países está ignorando essa disputa toda e trabalhando junto, né? Exatamente. Cientistas da Universidade de Colômbia e cientistas do Centro de Prevenção e Detecção de Doenças Infecciosas da China estão pesquisando se esse vírus pode ter surgido em outras áreas além de Wuhan. E existe uma complementaridade, um contato, um intercâmbio entre a ciência chinesa e americana muito forte, né? Muitos cientistas chineses se formam nos Estados Unidos. A elite chinesa de todas as áreas estuda nos Estados Unidos. Eles enviam seus filhos para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos e depois voltam porque recebem salários muito altos e uma vida confortável, tá? E trazem o conhecimento, o senso de liberdade científica, né, de liberdade intelectual que existe nos Estados Unidos. É claro que isso não existe politicamente na China, mas existe para a inovação um ambiente muito bom, tanto que eles estão conseguindo inovar bastante. Então, realmente, a ciência está conseguindo avançar à margem de toda essa manipulação política. A esperança, Lorival? Claro, a vida está melhorando muito, né? As guerras diminuíram demais de número. Enfim, o ser humano está avançando muito, só que não é um avanço linear, né? Como nada na natureza é linear, né? As coisas têm idas e vindas, é tortuoso, é circular, é labiríntico, é movido pelo acaso, não é nada tão lógico, mas a gente está avançando sim, vai continuar avançando, e a pandemia nos traz lições muito importantes para quem quiser aprender. Linear é esse nosso contato, que coisa boa, que só melhora. E eu aprendo sempre quando converso com o Lorival Santana, que mais uma vez aqui deu o ar da graça com toda essa sabedoria e experiência de quem olha para o mundo há muito tempo e traduz para a gente informações tão importantes. Obrigada, querido. Eu que aprendo com você, Mona Lisa. Estou sempre à disposição
e parabéns pelo sucesso do seu podcast. É nosso, um beijo, Lori. Um beijo. O Item Mais é produzido pela CNN Brasil. Você pode acompanhar todos os nossos podcasts pela sua plataforma de preferência e a gente tá em todas, hein? E dá para ouvir tudo isso também, claro, no nosso site. Acessa lá, cnnbrasil.com.br. A gente se vê amanhã. Não, a gente se ouve. Beijo.